e decaíram muito no seu próprio conceito, porque reconheceram que foi por intervenção do nosso Deus que fizemos esta obra. Que lindo! Porque tempos atrás, os inimigos estavam menosprezando e dizendo que eles eram menos do que nada e que eles jamais iriam conseguir aquilo, que até mesmo uma raposa seria capaz de destruir aquele muro e aquela construção que eles estavam fazendo. E para surpresa de todos, em 52 dias, irmãos, eles conseguiram reconstruir os muros de Jerusalém. Ou seja, concluíram o que Neemias tinha proposto e que estava no coração deles. Lembram? Nos primeiros versículos lá de Neemias, ele soube da situação que estava deplorável dos seus irmãos lá em Jerusalém. Os muros haviam caído, estavam em desolação. Isso significava que havia violência, faltava segurança para o povo. As portas não existiam, que significava também onde os juízes ficavam, ou seja, a questão da justiça do povo era uma injustiça, e a situação era de vergonha, porque o povo estava desprezando os judeus que haviam voltado do cativeiro. E quando Neemias soube disso, ele chorou, foram noites sem dormir, chorando, jejuando, e finalmente Deus começou a dar direção o que fazer. E a oração, a gente sabe, ela é capaz de fazer coisas impossíveis. E o que Neemias estava querendo de reconstruir o muro, a gente sabe pelo contexto, a gente viu em outras mensagens que era algo impossível. Mas pela oração, Deus foi capaz de mover o coração de um rei, foi capaz de dar para ele materiais, para ele voltar e reconstruir os muros, e até o rei deu para Neemias oficiais para guiar ele. E a gente sabe que Neemias teve toda a ajuda do povo e, ao mesmo tempo, teve toda o ataque dos inimigos ali. Uma coisa interessante é o seguinte: quando a gente coloca uma meta nos nossos sonhos, geralmente a gente imagina, quando chegar naquela meta e a gente concluir, tudo vai acabar. Não é isso? Por exemplo, se Neemias acabou de construir os muros, não havia mais motivo agora de haver inimigos, não havia motivo de haver agora pessoas falando mal deles, porque eles finalmente haviam concluído. E a gente também tem essa impressão que quando a gente chegar numa meta nossa, todos os problemas vão acabar. É ou não é? Veja assim, quando você pensa assim, meu problema é porque eu sou solteiro, mas um dia quando eu me casar, os problemas vão se resolver. Ou então você pensa assim, não, meu problema é a falta de graduação. Eu preciso me graduar, porque quando eu me graduar, vai resolver. Não, meu problema é o carro, porque é um sofrimento, porque isso e aquilo é muito difícil. Se eu tiver um carro, vai resolver os meus problemas e vai estar resolvido tudo. Não, o problema é o muro. Se a gente construir um muro, vai resolver todos os problemas. Por um lado, a gente vê e festeja esse momento aqui, porque quando os inimigos viram que os muros estavam construídos, eles ficaram em outras expressões, com a cara no chão. Ficaram envergonhados de tudo que eles falaram. Porque conseguiram reconstruir os muros. Mas é interessante que mesmo tendo reconstruído os muros, isso não significa que não falta dificuldades e os problemas todos vão ser resolvidos. Isso se assemelha também a seguir Jesus Cristo, porque às vezes algumas pessoas nos enganaram, ou às vezes as pessoas, por falta de experiência, quando vai pregar o evangelho, falam assim, crê em Jesus que todos os seus problemas vão estar resolvidos e quem que segue a Jesus não vai ter mais nenhum problema, nenhuma dificuldade. E a gente sabe que não é assim. A gente sabe que mesmo seguindo Jesus Cristo, mesmo sendo fiel a Ele, procurando todas as coisas no caminho dele, ainda a gente vai passar por dificuldades e situações. E é interessante que assim que o povo acaba os muros, a gente pode imaginar que acabou tudo, agora está tudo bem, tudo vai estar resolvido. É interessante que o livro de Neemias não acaba aqui no versículo 6, no capítulo 6. A gente ainda tem muitos outros versículos, a gente tem mais capítulo pós-construção dos muros do que até a construção dos muros. Porque a construção dos muros vai até o capítulo 6. E a gente tem 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 7 capítulos falando do que acontece pós
a construção dos muros. Porque a gente percebe, então, que no livro de Neemias, a construção do muro, embora fosse um objetivo, fosse uma meta que Neemias tinha, mas a construção dos muros não era a finalidade única. Havia uma luta além da construção física. Havia algo maior do que a construção física. Porque não é apenas a construção de um muro. Há também a reconstrução do muro do coração das pessoas. No sentido de restaurar a sua comunhão com Deus. Havia algo maior do que a parte física. Para nós não é apenas a questão de cadeiras. Não é apenas a questão de ter Obrigado. Não é apenas ter um templo. Embora a gente saiba que isso é importante. Embora a gente saiba quão é importante a construção dos muros de Jerusalém. Mas é muito mais a construção da comunidade interna, do coração das pessoas, que é necessária e importante. Então a gente vê o desenrolar dos capítulos posteriores, essa questão de Neemias preocupado não apenas em mostrar, consegui fazer uma grande obra num período de 52 dias. Mas nós vamos agora reconstruir o povo. Reconstruir o serviço, reconstruir várias coisas que a gente vai ver hoje. Então a primeira coisa que a gente vê aqui, a gente vê o muro sendo reconstruído e a gente vê imediatamente o povo atacando. Porque a gente pode imaginar assim, se o muro for reconstruído, não tem mais motivo de Sanbalate aparecer, de Tobias e um dos outros que estavam o tempo todo ali infernizando a vida de Neemias. Mas é interessante que após esses versículos aqui, fala que os nobres de Judá. E isso também é interessante. Preste bem atenção nisso. Porque você nunca vai ter 100% do povo seguindo a Deus. Isso não vai acontecer numa congregação, não vai acontecer numa cidade, nunca vai acontecer isso 100%. Embora o nosso desejo é que todos cheguem ao arrependimento, embora o nosso desejo é que todos se voltem para Deus. Mas a gente precisa também mudar nossas expectativas e isso vai ajudar a gente a sofrer menos. Porque às vezes você vai querer que todo mundo tenha o mesmo e não é assim. Porque a gente tem a impressão que todo o povo de Judá estava encantado com o que Neemias estava fazendo, porque Neemias veio trazer a reconstrução dos muros. A gente imagina que todo mundo ali estava apoiando Neemias, e não estava. E mesmo assim, fique certo, Neemias não estava frustrado com isso não. Porque o que Neemias sabia, ele tinha um chamamento, ele sabia do propósito dele, e ele estava caminhando, e certamente Deus ia enviar as pessoas. A ponto que, você vai ver nos versículos posteriores, aqui no versículo 17, versículo 18 e 19, que o que acontecia? Alguns nobres de Judá escreviam muitas cartas para quem? Para Tobias. Tobias, minha gente, não era fácil. Tobias não queria a construção dos muros. Mas os nobres de Judá, que estavam vendo todo o sofrimento que o povo estava tendo para reconstruir os muros, ficavam enviando carta para quem? Para Tobias. E Tobias enviava cartas para os nobres. E ainda esses nobres, na frente de Neemias, começavam a falar bem de Tobias. E a gente sabe, minha gente, que Tobias fez o que fez, aprontou o que aprontou. E o povo, não, mas Tobias é muito isso, muito aquilo. Por quê? Porque havia um conchavo entre eles lá, dos nobres, que um parentesco da nobreza lá havia casado com o parentesco de Tobias. Então havia isso aí. E ainda Tobias enviava carta para amedrontar Neemias. Isso está aqui registrado. O versículo 19 termina assim. E levavam eles as minhas palavras, e Tobias escrevia cartas para me amedrontar. Então a gente vê que, mesmo concluindo o propósito de Deus, mesmo você concluindo aquilo ali, isso não significa que a sua vida vai estar isenta dos problemas. A gente vai passar por dificuldades, a gente vai ter desafios. E a vitória nossa não é a ausência do problema, mas é a nossa capacidade de resistência no meio das dificuldades. Isso é a nossa vitória. Por isso que a gente quer orar até o fim, para a gente terminar bem. Terminar bem não é a ausência de problemas, mas é desenvolver a sua capacidade de resistência com o poder de Deus sobre você. A ponto que a gente vai percebendo Neemias várias vezes dizendo assim, Senhor, bota a tua mão sobre nós. Senhor, nos dá mais força. Senhor, nós entregamos a ti. Então, orar é isso, é você
desenvolver a sua capacidade de resistir no meio das dificuldades. Não é você ter ausência de problema. Eu sei que a gente ora, Senhor, tira o problema. Senhor, tira, Senhor, amarra o inimigo, destrói o inimigo. Mas a gente não vê Neemias fazendo isso. A gente vê Neemias pedindo ao Senhor, Senhor, me dá mais força, Senhor, me dá mais graça, me dá mais resistência. É como você vai ver Paulo e Silas na prisão. Senhor, se a gente fosse orar hoje, irmãos, vamos orar por Saulo, para Paulo e Silas sair da prisão. Senhor, vamos botar de joelho, porque os irmãos estão sendo injustiçados lá, quebra as cadeias. Aí o Senhor vai, quebra, abre. Se fosse a gente saia correndo da prisão. Graças a Deus, irmão, Deus me livrou da prisão. Simplesmente eles ficaram dentro da prisão. Porque a prisão não era o problema deles. E a gente vê um milagre acontecendo ali de quantas pessoas foram salvas. Talvez se a gente estivesse na cova dos leões, né? Esses dias eu estava num lugar muito bom, muito agradável. Só que de manhã cedo tinha uma coisa de construção fazendo. Né? Era um lugar muito agradável, com piscina, um lugar muito bonitinho, muito bonito. Mas, numa parte que a gente ficou, estava tendo reforma. Então, de manhã cedo, barulho. E aí eu fui procurar um lugarzinho para orar, botei lá o tapete lá, botei um que ficava na varanda assim, voltado. Aí botei umas coisas de varais e fiquei aqui orando, aqui, né, ajoelhado orando. E aí o sentimento que para mim foi o seguinte, que mesmo no meio do barulho, porque às vezes a gente imagina assim, eu quero orar num lugar assim bem sem barulho, só o som de passarinhos, de coisa, aí eu vou me concentrar com Deus. Aí, nesse momento, veio a experiência, sabe de quem? Como é que Daniel estava orando dentro da cova dos leões? Um leão do seu lado e você ali orando. Não é interessante que a gente precisa desenvolver a nossa vida de oração, independente do lugar que a gente esteja. Porque a gente imagina assim, não, eu quero estar num lugar onde tem uma floresta. Se eu morasse numa casa que fosse uma floresta, todo dia eu ia lá para louvar ao Senhor, ter momento de adoração. Mas aí Deus, às vezes, não permite isso. Permite um lugar até bonito, um ambiente até bonito, mas tem um danado de um barulho ali. Imaginem Daniel na cova dos leões orando. Imaginem Neemias nessa situação desse fuzuê todo, o tempo todo, era uma coisa aqui do ouvido, e agora vem uma carta aqui querendo me intimidar, agora vem esse problema aqui, agora tem um problema que estourou outro ali, e tem outro problema que vem aqui, e tem outro problema que vem aqui, eu não quero nem abrir o celular de manhã cedo, porque é tanta coisa aqui que eu preciso ter o meu momento com o Senhor. Enfim, a gente percebe que é nessas adversidades que a gente é chamado para a gente ter comunhão com Deus. E que a vitória, ela é isso. A vitória, guarde bem isso, não é a ausência de problema. É a sua capacidade de resistir nas adversidades. E a gente precisa pedir isso a Deus. Senhor, porque problema, irmão, vai haver. Vai desaparecer um, vai surgir o outro. O problema vai deixar de ser carro, mas vai ser agora o preço da gasolina. O problema seu não vai ser mais a faculdade, a graduação, agora é arrumar um emprego depois da faculdade. O problema agora não é ser solteiro, é conviver com outra pessoa diferente de mim. Sempre a gente vai ter alguma coisa. Vai ter um leão, vai ter um tec no pé do ouvido da gente, mas é a nossa capacidade de resistência. E a gente vai vendo isso em Neemias, que a gente vai alcançando por meio da oração. Porque orar é isso, é você... E é uma necessidade que a gente vive hoje. Estava conversando com a irmã ainda agora. É uma necessidade que a gente tem. Porque é tanta coisa no pé do juiz da gente que a gente tem dificuldade de parar para se aquietar dentro de Deus para orar. Ou quando a gente vai orar, a gente vai tão ansioso para dentro de Deus que a gente só vai com a lista da gente diante de Deus. Senhor, resolve isso, resolve isso, resolve isso, resolve isso. Que a gente perdeu. E a gente tem dificuldade de... Eu vou me aquietar diante do Senhor só para ouvir o que o Senhor quer falar para mim. O que é que o Senhor tem falado para mim essa semana? Eu preciso parar para contemplar o Senhor. Senhor, quem tu és? O que é que tu tens feito? Oração desse tipo. É tão interessante que essas orações, ela é tão poderosa. É tão poderosa que hoje as universidades, pesquisadores, eles não falam de oração. Porque é pecar, não é pecar, não pode se falar eticamente, não pode falar de oração, não pode falar de bênção em setores públicos e universidades, algumas.
Aí eles trocam outros nomes, para não falar de oração. Aí eles falam de meditação, de mindfulness, né? Fala de outras coisas, porque isso é tão poderoso, a oração é tão poderosa, e nós como cristãos, que isso é uma coisa assim, antiga, a gente não faz uso. Se você olhar a sua vida de oração, como é que está a sua vida de oração? De se aquietar. Ou a sua prática de oração é pedidos. É só intercessão pelos outros. Porque a oração, ela tem um leque de maneiras de você orar. Você ora para contemplar Deus. Você ora para recitar a palavra de Deus. Você usa a Bíblia para fazer sua oração. Você ora para confessar pecados. Você ora para silenciar e ouvir o que Deus quer falar para você. Que é desafiante, viu? Porque quando a gente silencia a mente, eita, o fogão tá ali, eita, isso aqui, eita, tá doendo aqui, ai, tá doendo ali, ai, eita, isso aqui, o remédio tem que comprar, isso aqui tem que fazer. Porque a mente da gente tá, é difícil, né? E aí é a questão de exercício. A gente desenvolver esse tempo de oração. Que a gente ora e pra gente é difícil a gente passar 10 minutos orando, parece que é o mundo. A gente consegue passar 2 horas assistindo filme. Não estou culpando, não. Eu gosto de assistir filme, tá? Não é pecado não assistir filme, não. Agora, escolha um filmezinho assim, bom, que deixa você melhor, não pior. Né? Mas assim, a gente consegue fazer as coisas por 2 horas, mas a gente tem dificuldade de orar. É ou não é? Porque é uma coisa que a gente precisa exercitar. Mas olha, irmão, a oração, ela vai curar você de muita coisa. Não é simplesmente a oração assim, de empoderamento. Senhor, nós ordenamos que cure fulano de tal. Cura, Deus faz, mas também é oração. Porque a gente sabe hoje que a nossa sociedade vive uma problemática que é a nossa mente. A aceleração, é muita informação. E a gente precisa desenvolver essa experiência de orar. Procure ver aplicativos, estudo, que aquiete você na presença de Deus. Você vai também se livrar de alguns remédios. Considere isso. Sobre a oração. Coloque no seu caderno, Senhor, esse ano me ajuda a desenvolver uma vida de oração. Aí eu vou repetir, não só de intercessão e de empoderamento, não. Momento para você se aquietar diante da presença de Deus e deixar Deus lavar-lhe, ungir. Deus vai fazer muita coisa por meio desses momentos. Quero convidar você também ao domingo de manhã, 9 horas. Se você não sabe por onde começar ou como desenvolver essa vida de oração, domingo, 9 horas, a gente vai estar aqui. Tá bom? Considere isso. Vamos voltar então, continuando aqui para Neemias. Então, Neemias concluiu o muro. Neemias fez uma coisa que a gente precisa fazer. Neemias tinha meta. É importante ter meta. Mas Neemias tinha uma coisa também chamada de louvor e gratidão ao Senhor. Por quê? Porque a gente tem meta na nossa vida. Né? Sei você, eu gosto de ter metas, de colocar propósitos. Esse ano eu gostaria de fazer isso, gostaria de ter aquilo, fazer isso e alcançar metas. Quando você alcança suas metas, qual é a sua reação? O que você faz? Você conquista aquela meta, já passa para outra meta? Ou você dá louvor e gratidão ao Senhor? É importante isso, viu? A gente que é líder, a gente às vezes fica pensando em meta. Nossa meta é cadeiras, vamos conseguir sei quantas cadeiras. Agora conseguimos, vamos agora para outra meta. E às vezes você nem usufrui, nem se alegra, nem celebra, nem se festeja, aquela meta já passa para outra meta. E aí você fica passando de meta em meta e você não desenvolve a louvor e a gratidão. É mais ou menos como o café da manhã. Você tomou o café da manhã, agora o almoço é o quê? E o jantar é o quê? E agora é o quê? E você não tem tempo de louvar e agradecer ao Senhor. Então é importante a gente desenvolver isso. E Neemias fez isso, sabia? Aí a gente vai ver Neemias fazendo dedicação dos muros de
Jerusalém, da construção dos muros. Isso a gente vai estar Neemias 12. Veja que coisa linda, maravilhosa. Fala assim, versículo 27. Na dedicação das muralhas de Jerusalém, procuraram os levitas em todos os lugares onde estavam morando, para fazê-los vir a Jerusalém, a fim de que fizessem dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, liras e harpas. Neemias reuniu o povo, chamou os levitas. Minha gente, venham, vamos celebrar uma festa ao Senhor, gratidão ao Senhor, com louvores. E aí reuniram os cantores. E ainda fez um coral lá, 2 corais, coros lá, né? Dividiu os corais ali em 2 partes. Um foi para um lado direito, outro para o lado esquerdo dos muros. Fizeram procissão, o povo saiu ali festejando e se alegrando. Crente gosta de festa, gosta de se alegrar, e você deve ter uma vida de celebrar e se alegrar no Senhor. E aí, por fim, versículo 43, isso é interessante, porque Neemias não apenas louvou e tinha coração de gratidão, mas ele encorajou o povo também a ter essa vida de gratidão e de louvor e reconhecer a bondade de Deus agindo em nossa vida. A ponto que no versículo 43 do capítulo 12 fala assim: no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os havia enchido de alegria. Também as mulheres e as crianças se alegraram, de modo que a alegria de Jerusalém podia ser ouvida de longe. Ou seja, era uma alegria tamanha, cheia de glória, que de longe o povo estava ouvindo e vendo esse povo se alegrando. Então, meu povo, se alegre. Vamos nos alegrar e arraste o povo junto com você para se alegrar. Né? Não vamos apenas falar das nossas lamoinhas, das nossas necessidades que a gente tem, mas vamos também levar o povo para louvar e agradecer e celebrar ao Senhor. Né? Fazer como Salmo 100, versículo 4, que fala assim: entre por suas portas com ações de graças e em seus átrios com hinos de louvor. E dê-lhes graças e bendigam o seu nome, porque o nosso Senhor merece toda a honra, toda a glória e todo louvor. Outra coisa também do povo que Neemias restaurou. Neemias não apenas restaurou os muros, mas ele restaurou também a vida de adoração e de louvor do povo. Neemias também restaurou e o povo também sentiu-se restaurado em relação à palavra de Deus, às escrituras, a ponto que o povo pediu para Esdras, vocês vão ver ali no capítulo 7, o povo se reunindo e pedindo para Esdras ler o livro. Versículo 1 e 2 fala assim: depois que o muro foi reconstruído, eu coloquei, ou melhor, não, capítulo 8, versículo 8, fala assim, ó. Eles iam lendo o livro da lei de Deus claramente, dando explicações de maneira que o povo entendesse o que se lia. Porque no capítulo 8, o povo pediu a Esdras, no versículo finalzinho do 1, fala assim: pediram a Esdras, o escriba, que trouxesse um livro da lei de Moisés que o Senhor havia ordenado a Israel. Ou seja, o povo, houve um desejo pelas escrituras. Neemias, ele não apenas reconstruiu a parte física de proteção do povo de Israel, de Judá, mas ele despertou no povo o desejo de estudar as escrituras, de querer entender as escrituras, de buscar as escrituras, porque a gente sabe que a Bíblia é importante para todo crente. A gente precisa conhecer as escrituras, a gente precisa estudar, a gente precisa compreender a vontade de Deus. A gente viu na experiência de Neemias que a oração dele estava cheia da palavra de Deus. A gente vê aqui no povo agora, o povo sendo restaurado e o povo fazendo o quê? Querendo ouvir as palavras. E a gente vê o Esdras explicando o povo. É interessante que há esse encontro e no outro dia, meio que o povo começa a chorar e Neemias fala assim: não chorem. Não é momento de chorar, é momento de se alegrar com as escrituras. Vão para casa e celebrem com suas famílias. No outro dia, vêm os nobres. Lembrando, não todos os nobres, tá, minha gente? Porque tem nobres voltados lá para Tobias. Mas muitos dos nobres voltaram no outro dia para ouvir de novo. Por favor, nos explica as escrituras, que a gente quer entender as escrituras. Isso é lindo demais. A gente tem um interesse de querer compreender as escrituras e a palavra de Deus. Porque compreender as escrituras, entender e querer obedecer à Bíblia é uma segurança para dar continuidade
ao povo, dar continuidade a essa vitória. Porque a vitória nossa não é apenas reconstruir os muros, não é apenas fazer uma grande celebração, mas e o depois? A gente precisa se apegar às Escrituras, porque isso vai garantir o futuro do povo de Deus. Uma grande dificuldade, outra do povo, de nós crentes, uma é oração, outra é Bíblia. Existe hoje, a gente vive uma cultura de analfabetos da Bíblia. Que a gente, até mesmo nossas casas, nossos filhos, se a gente tiver cuidado, eles não sabem, às vezes, onde está o Novo e o Velho Testamento. Eles não sabem, às vezes, os livros da Bíblia. E nós, pais, é nosso papel. A igreja, você vem, às vezes, um final de semana. Mas na sua casa, você convive com seu filho. Você precisa colocar na rotina dele, numa rotina familiar, a Bíblia. Conversa sobre a Bíblia. Vocês sabem, no final do culto a gente recebe uma folha com algumas perguntas. O objetivo disso é para você levar para casa. De lado tem um resumo dessa mensagem aqui que é dada aqui. Sabe para quê? Para você estimular na sua casa, conversar sobre isso. O culto de hoje falou sobre isso. Aí tem umas perguntas para você na mesa conversar com seu cônjuge, conversar com seu filho, para você levar a igreja para sua casa. É intencional isso aí. Você vai ver que tem umas perguntas que são boas, até mesmo para o seu trabalho, você levar para o trabalho e conversar com as pessoas. Rapaz, na minha igreja ontem, o culto falou sobre isso aqui. Ó. Vê isso aqui. Que interessante. O que é que tu acha dessa pergunta? O que é que tu acha disso? Porque são perguntas que é possível você conversar, até mesmo com uma pessoa descrente. E você pregar o evangelho. Então não fique apenas esperando que o culto de domingo vai resolver a problemática na sua família. De ensino cristão, você precisa desenvolver. Colocar leituras de livros na sua casa, momentos. Pense nisso. Para a gente não ficar analfabetos da Bíblia. Lembrando, se a gente se tornar analfabeto, qualquer pessoa diz o que quer, a gente acredita que é. E depois a gente está dizendo, pedra. Na Bíblia diz assim, né? Que pedra, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura. Deus escreve por linha. Deus, na Bíblia fala, né, irmão? Que Deus escreve torto, certo por linhas tortas, né? Pois é, se você não conhecer escrito. Oi? Deus ajuda quem cedo madruga, né? E você jurando que está na Bíblia. Pois é, a gente precisa ler, estudar. A gente vai ter um curso aqui de fundamento, pensando nisso como igreja. A gente vai ter um curso de fundamento. Ou seja, como igreja, a gente tem uma responsabilidade. A gente assume nossa responsabilidade e a gente vai fazer. Mas saiba, maior parte depende de você na sua vida. Tá bom? Então, a questão de Neemias restaurar a fidelidade em relação à palavra de Deus é muito importante isso para o povo. Né? 2 Timóteo nos lembra o seguinte, capítulo 3, versículos 16 a 17. Toda a escritura é inspirada por Deus e é útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a educação na justiça, a fim de que o servo de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Amém. Relembrando, Neemias reconstruiu os muros, mesmo debaixo de dificuldades, e mesmo após ter terminado o muro, várias dificuldades. Mas Neemias não se entregou porque ele tinha sua meta e ele vivia uma vida vitoriosa. E vida vitoriosa não é ausência de problema, mas resiliência, mas é a capacidade de você resistir às dificuldades. Neemias percebia então que o muro foi reconstruído, mas não é só reconstruir os muros, precisa dar continuidade. E aí Neemias faz o quê? Ele reorganiza os diversos serviços. Porque os muros agora precisam de guardas, os muros agora precisam dos serviços dos levitas. O muro precisa de ofertas e de dízimos. A ponto que Neemias, ele vai e ele repreende o povo de Judá sobre os levitas. Veja aqui no capítulo 13, versículo 10. Também soube que as porções dos levitas não estavam sendo dadas a eles, de maneira que
os levitas e os cantores que faziam serviço tinham fugido um para o seu campo. Ou seja, eles tinham ido procurar emprego porque eles não tinham como se sustentar. Então, repreendi os magistrados e perguntei: por que a casa de Deus ficou abandonada? Reuni os levitas e os cantores e os restituí aos seus postos. Então, todo Judá trouxe o quê? Os dízimos dos cereais, versículo 12, do vinho e do azeite aos depósitos. Versículo 13, por tesoureiros dos depósitos, por selemitas do sacerdote, e aí vai. O que isso aqui mostra? Que Neemias, ele tinha preocupação tanto de restaurar a questão espiritual do povo, como Neemias era um homem também muito prático, das coisas práticas que precisavam ser resolvidas, e do compromisso e da responsabilidade que o povo também precisava. Nós, como crentes, irmãos, a gente precisa assumir nossa responsabilidade. Dízimo é uma coisa, oferta é outra. O que é dízimo? É você tirar 10% do seu ganho e você ofertar para a casa de Deus. Oferta não é dízimo. Oferta é algo voluntário que você dá no seu coração. Então, dízimo é o seu compromisso. Não. Eu me comprometo de que, diante de Deus, eu e Deus, eu vou dar minha 10ª parte. Isso não precisa ser público. Aqui nós não vamos ter a prática de ver quem dá e quem não dá, e vamos tratar quem dá mais, vai ser bem tratado, quem dá menos vai ser menos tratado. Não vamos fazer isso, porque a gente sabe que não é questão de valor absoluto, né? Não é quantia, mas é a questão muito mais do nosso coração, e a gente não é besta, a gente sabe as escrituras, a gente estuda e sabe lá que a oferta da viuvinha, ela tem um valor muito maior do que aqueles quantitativos de recursos que os outros davam. Agora a gente precisa compreender o seguinte: na comunidade onde a gente congrega, é importante a gente participar. Ou, pelo menos, você também participa de alguma obra que você percebe que está relacionada ao reino e que você reconhece que também tem uma boa finalidade espiritual. Não apenas um cunho social, mas um cunho social com proposta espiritual de expansão do reino. É importante de considerar isso. Considerar que Deus quer usar os meus recursos para eu ter parte na obra dele. Não é por uma questão da necessidade apenas da igreja. Porque a minha igreja ela tem necessidade. Não, minha igreja não precisa porque ela tem muitos irmãos que dão, então não preciso dar para ninguém. Não é sobre isso. Porque fala lá em Coríntios assim, ó, como é importante ler as escrituras. Cada um dê conforme propôs no coração, não por necessidade ou por... Esqueci agora. Não por necessidade ou por constrangimento. Acho que é isso. Mas por gratidão. Esse versículo explica muitas coisas. Primeiro, você não vai dar porque você está sendo constrangido ali. As pessoas estão falando assim, agora, eita, nessa reunião aqui, está todo mundo dando, ofertando, vou ter que dar. Não. Segundo, você propôs no coração. O que significa isso? Propor no coração, você meditou, você orou, você considerou. É mais ou menos assim, durante a semana você considera diante do Senhor, você tem sua comunhão com o Senhor, e o Senhor coloca no seu coração, não, eu vou ser fiel nos meus dízimos. Não, o Senhor está me colocando no coração também para eu ofertar. Então é uma coisa que você propõe no seu coração, resultado da sua comunhão com Deus. Outra coisa, você não dá por necessidade. Você dá porque você propôs no seu coração e você dá não por constrangimento, você dá com alegria. Porque Deus recebe quem dá com alegria e não por pesar. Não, eu tenho que dar porque senão. Então, a maneira como a gente faz nosso momento aqui de oferta e de dízimo, de oferta ou de dízimo, é uma maneira que você não seja constrangido, porque a gente não quer que você dê por constrangimento, para satisfação ao outro, porque você não vai servir de nada. Entende? Não vai servir de nada, porque isso foi o que o Senhor falou para o povo lá em Malaquias. Ele falou assim, não traga as ovelhas de vocês com defeito. Não quero isso. Eu não quero que vocês tragam aqui a oferta de vocês com defeito. Tragam algo que é verdadeiro, que é puro. Então, dar dízimos e ofertas, questão de dinheiro, é algo muito santo, é algo muito puro, que você deve fazer por você
e o Senhor, por gratidão. Isso desenvolve sua fé, de confiar em Deus. Eu sempre gosto de usar o exemplo. Você pegar de uma criança que recebeu R$ 1 do pai para comprar uma pipoca e pedir para ela dar o dízimo de 10 centavos, é tanto sofrimento como para você que ganha 20, 30, 50 mil reais. 100 mil reais. Você ganha 100 mil reais, você tirar o dízimo, 10%, é o mesmo sofrimento que uma criança também vai ter, de R$ 1 dar 10 centavos. Porque vai poupar a pipoca dela. A pipoca é R$ 1, meu pai deu e agora? Vou ficar com 90 centavos? É uma coisa também assim, meu Deus, eu ganhei 10 mil, dá 10 mil para a igreja? 10 mil? É uma coisa. Não é questão do valor, é questão do seu coração. E aí é o Senhor provando o nosso coração mesmo, sabe? Então se considere diante do Senhor. É você e o Senhor. Mas creia, o mesmo Deus que deu, dá. Às vezes nós como pais sabemos disso. Você foi na lanchonete, comprou um bolo bem gostoso, uma comida bem gostosa, sei lá. E você pede para o seu filho, me dá um pedaço. Não, vou dar não. Você como pai, como é que você se sente? Você que comprou, você que deu para o seu filho, está pedindo um pedaço e seu filho está se recusando para dar para você. Tem cabimento uma coisa dessa? Pense. É assim que a gente faz com o que Deus dá para a gente. Considere. Considere que você é filho de Deus. Tá? Não tenha medo não, seu pai vai dar muito mais. Então, Neemias, além de... vamos relembrar, Neemias reconstruiu os muros, Neemias celebrou, Neemias restaurou a questão da fidelidade à palavra de Deus, e Neemias também organizou para dar continuidade à obra. Como é que essa obra vai dar continuidade? Então, é por meio de instituiu os guardas nas portas, lá para ficar de olho nos ataques. Neemias restaurou a questão dos levitas voltarem, dos cantores voltarem. Neemias também restaurou a questão do povo, no sentido de dízimos e ofertas, de desenvolver essa fidelidade, esse coração, de ser fiel nisso aí. E Neemias, diante de tudo isso, Neemias deu toda a honra e toda a glória a Deus. Ele confiou o futuro nas mãos de Deus, acreditando que o mesmo Deus que começou era o Deus que ia dar continuidade. Era o Deus que era capaz de dar continuidade. Nos capítulos finais, né? Ainda, deixa eu só falar uma dedo assim. Gente, vocês acreditam que depois da construção... Veja só. Preste atenção nisso. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Depois de construir os muros, depois de tudo, vocês acreditam que Tobias construiu, deram um quarto dentro do templo para Tobias? Vocês acreditam nisso? Depois de tudo que Tobias tinha feito, foi só Neemias dar um pulinho lá, voltou, baixou a guarda, o povo abriu para Tobias morar dentro. Aí, com certeza, Neemias ficou com raiva. Vamos ver isso. Veja só aqui, ó. É inacreditável, minha gente, depois de tudo. Versículo 4, capítulo 13. Antes disso, o sacerdote Eliasabe, gente, depois de tudo que o povo teve viciado, a construção dos muros, 52 dias, o sofrimento, as perseguições, o povo vai aqui e faz ali, e faz isso aqui, e reconstrói, e faz aquilo. Eu acho que você fica com raiva também, não fica não? O sacerdote Eliasabe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, esse é o problema, parente de Tobias. Versículo 4 do capítulo 13. Parente de Tobias havia cedido para este uma grande sala. Gente, pode não, minha gente. É capítulo 13 de Neemias, versículo 4. Na minha Bíblia tem, viu? Não sei se de vocês tem isso, na minha tem.
Vejam só. Vou ler de novo, só para ver que é verdade. Ó. Antes disso, o sacerdote Eliasabe, encarregado dos depósitos do templo do nosso Deus, parente de Tobias, havia cedido para este, fala assim, para este, uma grande sala. Anteriormente, era ali que se depositavam as ofertas de cereais, os incensos, os utensílios e os dízimos de cereais, do vinho e do azeite, que eram destinados aos levitas, cantores. Minha gente, era um lugar consagrado para os levitas, os porteiros. Esvazia esse lugar para dar para Tobias. Como é que pode? Mas lembre, a vitória não é ausência de problema. É a capacidade da gente resistir no meio das dificuldades. Aí, vejam só. Versículo 6. Mas, quando isso aconteceu, eu não estava em Jerusalém. Neemias não estava em Jerusalém. Porque no 32º ano de Artaxerxes, rei da Babilônia, eu tinha voltado para junto do rei. Mas depois de certo tempo, pedi licença ao rei e voltei para Jerusalém. Então, versículo 7. Então, soube do mal que Eliasebe havia feito para beneficiar Tobias, cedendo-lhe uma sala nos pátios da casa de Deus. Isso me deixou tão irritado que atirei todos os móveis de Tobias para fora da sala. Crente fica com raiva também, viu? Crente fica com raiva. Jesus foi lá no templo e a gente viu. Gente, então ordenei que purificassem as salas. Coloquei ali outra vez os utensílios da casa de Deus com as ofertas de cereais e incenso. Aí é quando entra que ele restaura a questão dos levitas, chama o povo, vocês estão deixando os levitas. Sabe por que os levitas não estão mais nessa sala aqui? É porque vocês deixaram ele voltar para o trabalho, para o campo, porque não tem mais mantimento para ele, e vocês estão beneficiando Tobias. Vamos restaurar a questão de ofertas e dízimos, vamos restaurar nossa vida, vamos restaurar nossa consagração, porque não é só questão de levantar muro e ficar tudo bonitinho para todo mundo, mostrar que está tudo certinho, mas a vida da gente precisa ser consagrada, a vida da gente precisa ser voltada para Deus, a gente precisa levar a sério a vida de crente, a gente precisa ver o que a gente está errando, a gente precisa viver, minha gente. O tempo todo vocês vão ficar sempre na minha saia, porque eu dei uma fugidinha, precisei voltar lá para Artaxerxes, vocês não consideram a palavra de Deus, vocês consideram, vamos, minha gente, voltar para Deus, vamos chamar atenção. É o tempo todo precisa ter uma pessoa no pé de vocês e vocês são responsáveis pela vida cristã de vocês, pelo culto, pela adoração. Não, minha gente, vamos lá assumir sua responsabilidade, vamos assumir sua responsabilidade de ler as escrituras, de ser reverente diante da palavra de Deus, ser reverente diante das coisas. Vocês têm o papel de vocês. Não ficar todo o tempo esperando. Se fica o tempo todo esperando sempre de um líder, de um líder, de um líder, o líder foi cochilar, o líder foi tirar férias, pronto, o povo se voltou. Moisés subiu para ter comunhão com Deus, pronto, o povo se perdeu. Que povo é esse? Frouxo? Não. Vamos considerar. Então, Neemias chamou a atenção do povo. E é isso que Deus fala para a gente também. A gente precisa, né, assumir nossa responsabilidade de crente. Sua vida. Você precisa resolver. Não precisa ter que esperar. Não, estou esperando que o pastor diga que isso está errado. Minha gente, tem coisa que você sabe que está errado. A Bíblia já está dizendo que está errado. Você não precisa pedir permissão e saber, não. Saber que se sua igreja concorda ou não concorda. Não, a Bíblia já diz. Ponto. Está errado. Né? Então, considera isso, irmão, diante do Senhor. E aí, por fim, Neemias termina, então, a sua carta, falando ali, né, dizendo assim, versículo 30. Assim eu, do capítulo 13. Assim eu os purifiquei de tudo que era estrangeiro e organizei o serviço dos sacerdotes e dos levitas, cada um na sua função. Organizei também o fornecimento de lenha em tempos determinados, bem como das primícias. Ou seja, Neemias procurou fazer tudo organizando, botando tudo em ordem para dar continuidade ao que ele começou. E por fim ele fala assim, a Deus, termina com uma oração. Lembra-te de mim, ó meu Deus, para o meu bem. Senhor, me dá a tua bênção. Que a gente possa pedir também para o Senhor. Senhor, nos dá a tua bênção. É isso que a gente quer. Né? Que a mão do Senhor esteja sobre nós. Sobre
Cada um de nós. E que cada um de nós assuma a sua responsabilidade diante de Deus. A sua vida de oração, vida de leitura das Escrituras, de consagração, de se apartar do mal, do que for desnecessário. A questão de você ser fiel a Deus na Bíblia, nos seus dízimos, nas suas riquezas, na sua disposição também de servir a igreja. Porque a igreja não é apenas para servir a gente, mas para a gente servir. Né? É a casa de Deus para a gente também dar o que Deus deu para a gente servir ao próximo, servir ao outro. Que Deus nos abençoe. Bom, sugiro você quiser rever essa série, as outras mensagens, ouça, passe esse vídeo para as outras pessoas, envie essas mensagens para outras pessoas para edificar também, e que Deus nos abençoe e guie cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Quero convidar você agora a compartilhar essa mensagem com o seu irmão, tá bom?